Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, o regime disciplinar dos servidores públicos aqui do Distrito Federal. Pensa nisso como se fosse um manual de regras, sabe? Para uma das funções mais essenciais da nossa sociedade, que é servir ao público. Vamos entender direitinho como esse sistema funciona. A grande pergunta que guia nossa conversa é essa, né? Se uma pessoa trabalha para o Estado, quais são as regras que ela tem que seguir? Para garantir que os serviços funcionem bem e que exista confiança no sistema, é fundamental ter um conjunto de normas bem claro, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para facilitar o entendimento, vamos imaginar que tudo isso é como um jogo. E, bom, todo jogo tem seus jogadores, seu campo e, claro, suas regras. Então, nessa primeira parte da nossa análise, vamos definir quem são os jogadores e onde é que esse jogo acontece. Primeiro, o jogador principal, o servidor público. A definição é bem direta. É qualquer pessoa que entra legalmente, por concurso, por exemplo, e assume um cargo na administração pública. É quem está ali na linha de frente, prestando serviços e colocando as políticas para funcionar. E o campo de jogo? Esse é o cargo público. E olha, não é só um emprego qualquer, é um conjunto de deveres e de responsabilidades que são definidos em lei. Cada cargo tem uma função bem específica, um salário correspondente e, claro, um papel muito claro a desempenhar para toda a sociedade. Certo, então já conhecemos os jogadores e o campo. Agora vamos para as regras do jogo propriamente ditas, os deveres. O que se espera, afinal, de cada servidor público quando ele está, digamos, em campo? Aqui a gente tem a essência do que seria o código de conduta. Ser servidor é muito mais do que só bater o ponto. Envolve ter zelo, ter cuidado com as funções, respeitar a hierarquia. Mas olha que importante, com uma ressalva: ordens ilegais não devem ser cumpridas, de jeito nenhum. E também cuidar do patrimônio que há de todo mundo. E claro, a base de tudo, tratar o público com eficiência e com respeito. Mas, como em todo jogo, às vezes as regras são quebradas. E aí, o que acontece quando um servidor comete uma falta? É exatamente aqui que a gente entra no coração do regime disciplinar: as infrações e as punições que vêm com elas. Olha, nem toda falta tem o mesmo peso, e a lei sabe disso. As infrações são divididas em 3 níveis: leve, média e grave. Essa separação é super importante para garantir que a punição seja sempre proporcional ao erro cometido. Vamos ver o que se encaixa em cada uma dessas categorias. Uma infração leve, por exemplo, pode ser algo como deixar de cumprir um daqueles deveres básicos que a gente viu, ou retirar um documento oficial sem permissão, ou até mesmo colocar um parente para trabalhar sob sua chefia direta num cargo de confiança, o que a gente conhece como nepotismo. São atos que atrapalham a rotina, mas que têm um impacto considerado menor. Agora, subindo um degrau na gravidade, a gente chega nas infrações médias. Aqui a coisa já fica mais séria. Faltar o trabalho sem dar satisfação, praticar assédio, ou usar o computador e a impressora do trabalho para fazer uma coisa particular, são condutas que afetam diretamente o ambiente e o serviço público. E lá no topo temos as infrações graves. Essas são, sem dúvida, as condutas mais prejudiciais. Abandonar o cargo, ou seja, sumir do trabalho, ser corrupto aceitando propina ou até cometer um crime contra a própria administração. São atos que simplesmente quebram a confiança e podem, sim, levar à perda do cargo. A consequência de cada tipo de infração segue uma lógica bem clara, de proporcionalidade. Faltas leves geralmente levam a uma advertência. As médias podem resultar numa suspensão. E as graves? Bom, as graves podem levar à demissão, que é a penalidade máxima desse jogo. Mas como se decide qual vai ser a punição? Isso não é feito de qualquer jeito, não é arbitrário. Existe todo um processo formal, bem detalhado, para garantir que a investigação seja justa. Vamos entender as etapas desse caminho. Esse processo todo se desenrola em 5 fases, o que garante um caminho bem lógico da acusação até a decisão final. Tudo começa com a instauração, que é a abertura oficial do processo. Depois vem a instrução, que é quando as provas são coletadas. A fase de defesa é crucial. É o momento do servidor se manifestar. Com base nisso tudo, é feito um relatório que finalmente leva ao julgamento pela autoridade competente. E, acima de tudo, esse processo existe para garantir que a justiça seja feita. O servidor não é julgado sem ter seus direitos assegurados. Os princípios da ampla defesa e do contraditório são sagrados. Isso significa que ele pode se defender de todas as formas e contestar cada acusação, cada prova. O objetivo é muito claro: evitar punições injustas. Depois de passar por todas essas regras, deveres, processos, a gente pode se perguntar, tá,
Mas no final das contas, por que tudo isso importa? Qual é o impacto real desse sistema no dia a dia? A resposta é até que simples. Confiança. Um sistema disciplinar que funciona de verdade é a base para a integridade no serviço público. E é essa integridade que constrói a confiança de toda a população nas instituições. Sem confiança, o sistema inteiro perde sua legitimidade. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. De que maneira um conjunto de regras bem aplicadas, que punha os desvios, mas também valoriza a conduta correta, como isso se traduz, na prática, em um atendimento melhor no posto de saúde, uma escola com mais qualidade ou ruas mais seguras? É a conexão direta entre a regra e a vida real. Agradeço a companhia nesta análise.